My Queen, seja bem-vinda a esse vídeo. Meu nome é Laura Gomes. Hoje faremos make-up de Joaninha Ladybug. Let's go together! Após a preparação de pele, eu passo a base, Queen. E vou começar a fazer a área vermelha da nossa Joaninha Ladybug, a personagem principal do filme Miraculous. Queen, aproveita que você tá aí assistindo e já se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho. Sempre vou trazer aqui makeups, wonderful makeups legais, makeups bem diferentes para você. E eu tô usando aqui a paleta da Ludurana. Essa paleta da Ludurana, ela tem uma autopigmentação. E faço agora essa parte aqui de baixo dos olhos. Estou usando um pincel de blush. E você percebe que eu não arrasto essa sombra, eu dou batidinhas. Sempre quando a gente quiser pigmentar, seja uma pequena área ou uma área grande, que nem essa área do rosto, a gente utiliza essa técnica de batidinhas. Outro produto que você poderia utilizar, Queen, seria batom ou blush. Tinta facial também dá super certo. Interessante quando a gente for fazer maquiagem é utilizar o que a gente tem em casa. E eu faço essa cara assim para verificar se estou fazendo mais semelhante de um lado e do outro, né? Então, essa é uma super dica. O que você faz de um lado, sempre se preocupa em fazer do outro lado para ficar com uma simetria legal, ou seja, fica parecido um lado com o outro. Eu faço a ponta do nariz com um pincel menor, dando batidinhas, lembrando, dou batidinhas para pigmentar, para intensificar a cor. Escolho um marrom escuro para fazer essa área do côncavo, para dar profundidade na área dos olhos. E uma coisa, eu não fico com pelos na sobrancelha. Eu tenho micropigmentação na sobrancelha. Então, o que eu faço? Eu raspo mesmo a sobrancelha. Mas, se você não faz isso com a sua sobrancelha, você pode estar utilizando uma técnica de colar a sobrancelha. Ou você pode deixar a sua sobrancelha da forma que ela está e fazer a cobertura com a base, no primeiro passo com a base, e fazer todos os processos com o vermelho, com o marrom, e não tem problema aparecer os pelos. Tinta facial Color Make preto. Essa tinta ela é muito fácil de utilizar, com um pincel fino de delineado. Eu vou fazer um delineado aqui com um sentido arredondado, tanto no canto interno do olho quanto no canto externo do olho. Por quê? A gente está fazendo um desenho de Joaninha. A Joaninha ela tem proporções arredondadas.
Então, tudo que a gente fizer aqui vai trazer esse desenho de arredondado. Pode perceber que já tá tendo essa carinha de Joaninha. Eu coloquei o pincel do outro lado para ser uma forma para fazer esse arredondado maior aqui. E a tinta da Color Make é uma tinta líquida bem gostosinha de trabalhar. Tô falando isso porque ela é fácil de fazer a aplicação. E você pode utilizar também em delineados, além de trabalhos artísticos, como a gente está fazendo aqui. Você percebeu que eu fiz um esfumado vermelho na boca. E aqui eu vou deixar a boca sem curvatura, sem o arco do cupido. Ela vai ficar reta. Reta assim, ela vai ficar arredondada, quer dizer. Vou deixar tudo bem arredondado. Se você tiver a boca pequena, os lábios pequenos, você pode ultrapassar o desenho dos seus lábios. Aqui você pode desenhar os lábios do jeito que você quiser. Começo a fazer o círculo. Então, o círculo você pega um pouco de tinta com a mão leve e você vai fazendo a borda do círculo, se caso tiver necessidade aos poucos, ou você pode ir direto. E sempre você vai observando se o círculo ele está redondinho. E aí você vai fazendo o ajuste, não precisa ter pressa, paciência. E interessante você usar um pincel como esse que eu tô usando. Ele tem uma borda já arredondada, é um pincel que tem uma ponta arredondada. Então, para fazer a curvatura do círculo, fica fácil.
vou fazer do outro lado. Tudo que eu fiz de um lado, vou fazer do outro lado. E perceba que eu vou sempre olhando no espelho. E como eu tô gravando, eu vou olhando na câmera também, para ver se tá saindo a forma semelhante da que eu tô imaginando. Porque eu posso imaginar de um jeito e sair de outro jeito. Por isso que é legal a gente sempre ter o suporte do espelho e, se você estiver gravando, da câmera também. Percebi que aqui embaixo, na boca, não tinha esfumado tanto, então eu tô fazendo essa aplicação aqui na boca. Passo um iluminador nessa pele, porque eu não selei a pele. Tudo que eu fiz na pele, a pele úmida, sem selar. Limpo o pincel um pouco num pano, numa toalha, e vou fazer a aplicação da selagem com esse iluminador. Com a sujeirinha do pincel, eu vou esfregar aqui no queixo para deixar ele com esse ar vermelhinho. Um pouco mais de iluminador para dar uma luz quando a gente for tirar foto ou fazer um vídeo. Vou arrumar os cílios e os cabelos. E fiquei assim, bem wonderful queen. Se inscreve no canal, deixa seu like e faça essa make bem wonderful. Kisses queen!